Eu prometi e promessa é dívida, então eu voltei para contar para vocês as minhas percepções e os resultados obtidos com o uso do retinol da Salve por 60 dias consecutivos. Então bora pra gente desvendar o que é esse retinol aqui por uso prolongado. Oi de novo, eu sou o Júnior, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, já deixa aquele like lindo que me ajuda muito, vocês não fazem ideia. E se inscreve no canal e a gente vai formar, a minha intenção é a gente formar uma super comunidade do skincare e da make nesse YouTube, como nunca antes visto, beleza? E lógico, eu nunca falo, mas você já sabe, né? Ativa o sininho das notificações pra você estar sempre por dentro do conteúdo que eu tô postando aqui, fechou? Eu acho que vale a pena a gente recapitular brevemente, eu prometo que vai ser breve mesmo, o que a Salve promete, o que ela espera ali do uso consecutivo por 60 dias deste retinol. Então, eu já falei sobre isso, benefícios, fórmula, lá no vídeo onde eu falo do retinol, né, que eu vou começar a usar e eu falo da fórmula, mas eu acho que vale a pena a gente recapitular só pra comparar bem direitinho com os resultados que eu obtive com as minhas percepções, algumas coisas que eu senti utilizando que a Salve não comenta, então a gente vai mesclando aí essas duas coisas. Bom, o primeiro benefício mais esperado de todos é a redução das linhas finas, das rugas e das linhas de expressão. Então esse é o principal resultado que a Salve espera que a gente obtenha utilizando o retinol. O segundo é a uniformização da textura e do tom da pele. Guarda essa informação que a gente vai voltar nisso e vai falar mais sobre isso. Outra coisa, outro benefício é a luminosidade da pele. Uma pele mais radiante, mais bonita, mais luminosa, mais viçosa. Também é um outro benefício que a Salve aí, não vou dizer promete, mas espera que a gente obtenha utilizando o retinol por um tempo prolongado. Uma outra coisa muito importante é o aumento da firmeza da pele de quem utiliza esse retinol e a redução dos poros, o que é um benefício muito legal, porque a gente tá sempre aí, quem faz maquiagem principalmente, lutando com poros dilatados e tentando fazer esses poros ficarem cada vez mais pequenininhos para que não apareçam os poros dilatados na maquiagem, certo? E por último, a Salve ainda cita a melhora na síntese do colágeno na nossa pele e a melhora da acne. Então guardem essa informação que a gente vai voltar a falar disso nos resultados que eu percebi. Então, segura isso aí que a gente vai recapitular essa parte. E agora sim, falei que ia ser breve, né? Deu aí nem 3 minutinhos. Então vamos falar das minhas percepções gerais do uso deste retinol aqui, ó. E vocês podem ver que está realmente usado, tá? Aqui, ó, tá fininho. Até achei que ia usar mais, mas deu só isso aqui de uso. E aí eu vou falar se eu vou continuar utilizando ou não e tal. Então fica aí até o final do vídeo. Vou falar das minhas percepções gerais, dos resultados que eu acredito que eu obtive com o uso desse retinol. E eu tirei algumas fotos no início que eu vou tentar comparar um antes e depois. Talvez não fique tão nítido na comparação das fotos, mas eu vou tentar tirar a foto mais próximo possível da pele, mais com aquela lente bem macro assim, pra tentar mostrar bem as coisas que eu quero mostrar pra vocês, fechou? Bom, então a primeira percepção que eu tive logo no começo, nos primeiros dias de uso desse retinol, foi uma certa vermelhidão na minha pele, e eu utilizei da forma que a Salve recomenda, que é começando a utilizar um dia sim, 2 dias não, depois um dia sim, um dia não. E nessa utilização de um dia sim, um dia não, eu tive, na verdade, não é que eu senti, eu tive mesmo uma vermelhidão nessa área aqui mais sensível da área dos olhos. E sim, a Salve diz que você pode utilizar esse retinol aqui na área dos olhos, exceto na pálpebra móvel, que é muito sensível, você não deve passar esse retinol nessa área, mas na parte de baixo dos olhos a Salve liberou a gente pra passar, então eu comecei a passar porque eu tenho linhas finas aqui abaixo dos olhos que me incomodam bastante e eu gostaria de ter essas linhas diminuídas, pelo menos a aparência delas, né? Então eu comecei a utilizar aqui e eu tive uma vermelhidão, como se fosse uma queimadura. E eu utilizei o protetor solar regularmente, fielmente, nossa, com muito medo, porque eu tenho muito medo de queimadura, de mancha de pele por conta de queimadura de sol, principalmente por ácido. E eu tive essa vermelhidão. Dos dois lados ficou como se eu tivesse mesmo me exposto ao sol sem a proteção solar. Eu fiquei bem vermelhinho e ficou sensível essa parte, que bem em cima da maçã do rosto aqui, passando aqui pra essa área bem abaixo dos olhos, uma vermelhidão.
e uma sensação de queimação, assim, meio de ardência. Quando eu lavava o rosto e tal, eu sentia bastante. Eu fiquei bem preocupado, diminuí um pouco o uso, voltei a utilizar um dia sim, 2 dias não, porque eu fiquei realmente muito preocupado de ter essa reação no resto do rosto. Dei uma diminuída no uso e com o passar dos dias minha pele se acostumou, essa vermelhidão saiu, não ficou nenhuma mancha, graças a Deus, e ficou tudo bem, tá? Então se você tiver algo do tipo, saiba que eu também tive, e no meu caso, passou com o passar dos dias, melhorou, voltou ao normal. Eu utilizei hidratante também, utilizei aquele hidratante reparador da Salve, sabe, que eu já falei aqui no canal. Se você não viu, procura o vídeo aí dos hidratantes da Salve, tem eu falando sobre o hidratante reparador. Então eu utilizei aquele hidratante e aí melhorou, voltou tudo ao normal e ficou tudo bem. Outra coisa que eu tive por poucos dias e foi leve, foi uma descamação, tá? Eu senti assim a minha pele um pouquinho esfarelenta, sabe? Como se eu tivesse feito um peeling ou algo do tipo. E ela ficou descamando aí por alguns poucos dias. Acho que uns 3, 4 dias mais ou menos eu fiquei sentindo. Principalmente quando eu lavava o rosto, eu sentia e secava, né? Passava um pouquinho assim, eu sentia aquelas pelinhas bem fininhas. Nada muito agressivo, não vai pensar que foi, nossa, uma descamação nível peeling de fenol. Não, nada disso. Uma descamação bem fininha, aquela pelinha bem fininha mesmo que saiu assim. Principalmente nessa área aqui também, que eu acredito ser por ser uma área mais sensível, né? Eu acho que eu tenho fotos disso e eu vou, se eu encontrar essas fotos, se elas estiverem bem nítidas, eu vou pedir pro editor colocar pra vocês também no vídeo, beleza? Mas, de novo, essa descamação não durou muito tempo, passou e ficou tudo bem. Não tive problema com mancha nem nada do tipo por conta dessa descamação. Lógico, usando sempre protetor solar frequentemente. Agora, uma coisa que eu senti muito, principalmente depois que eu lavava a minha pele, é a pele pedindo por hidratação. Eu senti a pele um pouco repuxada, assim, logo que eu utilizava o retinol, que eu lavava a pele, na verdade. Isso pode ser porque eu estava testando um outro sabonete que não era do meu uso comum. Pode ser que ele estava retirando muito a oleosidade da minha pele e deixando essa pele mais repuxenta, mais esticada. Então, nos dias que eu não utilizava o retinol à noite, eu precisava passar um hidratante para não ter essa sensação de repuxado, sabe? Daquela pele esticada, assim, sabe? Que a gente fica até desconfortável. Então, eu precisei utilizar um hidratante aí nesses dias que eu não utilizava o retinol. Porque como eu passava o retinol, já dava uma hidratada, já dava uma sensação mais gostosa na pele, eu não precisava passar nada. E eu passava o hidratante também, às vezes, junto com o protetor solar pela manhã, para não sentir essa pele repuxando também durante o dia, certo? Então fica aí essa percepção, essa experiência que eu tive utilizando o retinol da Salve por esses 60 dias. E isso foi uma coisa que perdurou por todos os 60 dias. No começo eu não tinha, então por isso que eu associei mais ao uso do retinol do que ao uso do sabonete, porque no começo eu não sentia isso, mas com o passar de 3 semanas, 4 semanas, eu comecei a sentir essa repuxada na pele quando eu tava sem cosmético nenhum nela, depois de lavar o rosto. Então por isso que eu associei mais ao retinol do que ao sabonete em si. Acho que deu pra entender, né? Melhora na acne. Bom, eu não, graças a Deus, não tenho acne assim severa, né? Já tive e eu já falei isso várias vezes e o vídeo nunca saiu. Mas vai virar um vídeo aqui no canal falando sobre acne, sobre o meu tratamento com o Roacutan. Então comenta aqui embaixo se você gostaria de ver logo esse vídeo e eu posto pra vocês. Mas eu tenho acnes assim, de vez em quando, uma aqui, outra ali e tal, uma coisa bem dispersa assim. E eu continuei tendo e tive até mais que o normal, mais do que eu geralmente tenho, utilizando, né, durante esse período aí utilizando o retinol, mas eu não associo a acne ao uso do retinol em si. Pode ser a minha alimentação, pode ser uma questão hormonal, pode ser diversas coisas, né, que vão aí se juntando e acabam causando uma acne ou outra, uma maior oleosidade, dias muito quentes e a pele fica muito oleosa, às vezes suja e tal. Então, não associo a acne ao uso do retinol, porém não percebi melhora. Quando eu tinha acne, eu continuava utilizando o retinol ali, passando normalmente, mas não via que a acne ia embora mais cedo, por exemplo, e ela diminuía mais cedo porque eu estava utilizando o retinol. Não sou o melhor exemplo porque eu não tenho a acne severa para poder falar sobre o uso assim do retinol para a acne, mas a Salve cita essa melhora na acne e no meu caso eu não pude perceber isso.
certo? Mas agora vamos falar de parte boa, vamos falar das coisas boas, do que eu senti com o uso, e aí sim vem os benefícios, os resultados obtidos. E se você tá se perguntando, mas será que ele teve algum resultado? Será que ele percebeu algum resultado? Sim, percebi, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Falei das minhas percepções e experiências, agora vamos falar dos resultados em si, certo? Primeira coisa que me deixou muito assim, chocado e feliz e contente de estar utilizando esse retinol foi a melhora na textura da pele. Eu senti uma pele, ao passar a mão assim, tocar a pele, eu senti uma pele mais uniforme. Uma pele um pouco mais lisa, se eu posso dizer isso, sabe? Então eu gostei muito dessa questão da textura. Eu passava a mão na testa, assim, parece que a minha pele não tava mais daquele jeito mais áspera, mais grosseira. Ela tava bem fina, bem fina não, desculpa. Ela tava bem lisa, bem uniforme, uma textura agradável ao toque, mesmo sem nenhum cosmético nela. Então eu gostei muito, eu ficava até passando a mão assim, mais tempo pra ver, falei, olha, tá realmente bem interessante essa textura aqui. Então, textura e eu senti que foi um resultado que eu obtive. Então, isso é muito legal. Acho que o retinol, ele tem esse poder mesmo, é esperado que ele traga esse benefício pra pele, e eu realmente pude perceber algo do tipo utilizando por esses 60 dias. Devido à minha não muita idade, né, eu não tô me achando por isso, é só pra vocês entenderem o que eu vou falar, eu não tenho uma pele super flácida. Então se eu falar, nossa, minha pele do rosto tá muito flácida e eu preciso utilizar cosméticos pra melhorar a firmeza, não diria isso. Porém, a minha pele aqui nessa área abaixo dos olhos, ela é muito fininha, muito fininha. Eu tenho essas linhas finas aqui abaixo dos olhos, creio eu, por essa pele ser tão fininha e ela ter essa textura tão sensível e sensibilizada. E eu senti uma melhora nessa flacidez, nessa fineza da pele, essa sensibilidade da pele. Não que deixou a minha pele mais grossa, mas eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Sinto uma pele mais firme nessa região. Antes eu passava o dedo assim e eu sentia uma pele muito parecida com papel, sabe? Um plastiquinho, muito fininha, muito sensível. Com o uso do retinol, e eu passava até aqui abaixo da área dos olhos com cuidado para não chegar nos olhos e tal, depois você não coçar o olho e passar para dentro do olho, com todo esse cuidado, eu passava nessa área dos olhos e com o passar dos dias, das semanas, eu fui percebendo uma melhora nessa textura, uma pele um pouco mais firme, mais agradável, não, parecia que não tão sensível, sabe, como ela era antigamente. Então eu gostei muito disso e eu acredito que numa pele flácida, que já uma pele de mais idade, que já esteja com mais flacidez, acredito que esse resultado viria muito forte, porque o retinol, ele tem esse poder combinado com os outros ativos que a Salve colocou nessa fórmula aqui. Então eu acredito que numa pele mais madura, com uma maior flacidez, o retinol seria bem interessante e poderia ajudar realmente nessa flacidez, porque eu senti essa melhora nessa pele tão sensível que eu tenho abaixo dos olhos. Mas o que todo mundo quer saber, eu sei que você também, que é a tal da melhora nas linhas de expressão. Bom, vamos lá. A parte onde eu tenho linhas de expressão que mais me incomoda é na testa. Porque se eu passo uma... Eu não sou acostumada a usar muita base, eu uso mais corretivo por causa das minhas olheiras, mas quando eu passo base, seja pra testar aqui pro canal, pra fazer um vídeo lá pro Reels, e se você não me segue no Instagram, me segue lá também, é bergantonjr o meu arroba, me segue lá que eu também posto conteúdo de skincare e make lá. Essas linhas na testa me incomodam bastante, e quando elas estão visíveis a olho nu, vamos dizer assim, né, quando dá pra ver de longe, elas me incomodam ainda mais. E a resposta para a pergunta que não quer calar, se eu percebi uma melhora nessas linhas, a resposta é de que sim. Eu percebi uma melhora na aparência dessas linhas finas, dessas linhas de expressão que eu tenho aqui na testa. Quando eu me olho no espelho, assim, sem maquiagem, sem nada, eu preciso aproximar do espelho para eu enxergar essas linhas mais visivelmente. Claro, se eu ficar assim o tempo todo nessa posição, quando eu relaxar a expressão, vai estar super marcado, mas eu não fico assim o tempo todo. Então, naturalmente, quando eu me olho no espelho, eu preciso aproximar um pouco para enxergar melhor essas linhas finas, e isso é muito legal, porque é um resultado que eu não obtive, por exemplo, com o microagulhamento. E utilizando o retinol, eu senti que eu tive essa melhora na aparência das linhas de expressão. Eu sempre falo, não é mágica, não é que você vai começar a utilizar o retinol e semana que vem já vai estar com as linhas desaparecidas, até porque também não é botox, certo? O botox sim, você vai colocar e ele vai sumir com as suas linhas de expressão.
Porém, isso aqui é um cosmético que você vai utilizar de forma tópica, né? Só passando na pele, sem agulha, sem intervenção nenhuma, sem fios, sem nada. Eu, pelo menos, obtive esse resultado na melhora da aparência dessas linhas na minha testa. E eu senti também que era um outro resultado que eu gostaria de ter obtido, que era a melhora nas linhas finas abaixo dos olhos. E eu sinto também que hoje, quando eu uso uma maquiagem, quando eu passo um corretivo aqui, percebo que essas linhas estão um pouco mais suavizadas. Lembrando, e eu já vou falar mais sobre isso, que eu utilizei por 60 dias. O retinol, ele é um produto que se usa aí por mais tempo. Eu tô dando uma prévia pra vocês do meu resultado de 60 dias. Então, nessas duas áreas que são as áreas que me incomodam, testa e abaixo dos olhos, eu senti uma suavidade um pouco maior nessas minhas linhas de expressão. E com tudo isso, com todas essas informações, com todos esses dados, essas percepções, eu gostaria de colocar algumas considerações finais pra você. E se você chegou até aqui, não deixa de dar um like no vídeo, porque me ajuda muito. Quero muito que os nossos vídeos se espalhem pra todo mundo no YouTube, todo mundo conheça e fale mais sobre skincare e comente, e a gente forme uma grande comunidade realmente. Bom, como eu disse, o retinol é um produto, um cosmético, um ácido, um ativo que se usa por bastante tempo, por um tempo prolongado. 60 dias é o tempo mínimo que a Salve recomenda para você começar a observar resultados nesse uso do retinol. Então eu não posso dizer para você, nesse vídeo aqui, com base apenas nesses 60 dias, que o retinol não funcionou para determinada coisa. Eu posso dizer para o que ele funcionou, mas eu não posso dizer ele não funciona para alguma coisa, porque são só 60 dias. Quem conhece pessoas que utilizam retinol sabem. As pessoas usam por 3 meses, depois dão uma pequena pausa, voltam a utilizar, dão uma pequena pausa e assim por diante, e pode utilizar o retinol para a vida toda, até porque ele também é utilizado para prevenção de novas linhas de expressão e para o cuidado da pele, né? Até porque o retinol é utilizado para prevenção também de linhas de expressão, do envelhecimento da pele e tudo mais. Então eu gostaria de deixar essa consideração, que eu utilizei apenas por 60 dias, prometi o vídeo de 60 dias, estou trazendo esse vídeo para vocês para dizer que nesse período de 60 dias apenas, e eu digo apenas porque, como eu disse, dá para se utilizar por muito mais tempo, eu obtive esses resultados. Então a pergunta é, você recomendaria o uso do retinol da Salve? Baseado na minha experiência, na minha pele, no que eu consegui observar utilizando esses 60 dias, se você é uma pessoa que pode utilizar o retinol, se a sua pele não é super sensibilizada ou sensível, e se o seu médico liberou você utilizar o retinol e tudo mais, sim, recomendo o uso do retinol se você pode utilizar, porque ele foi bom pra minha pele e eu continuo observando resultados com o uso do retinol dia após dia. Mas, como eu disse, vou continuar utilizando? Pretendo continuar utilizando esse produto para continuar observando resultados. E se eu observar um resultado muito legal aí daqui 1, 2 meses, eu posso trazer até um outro vídeo falando sobre isso, se eu achar que vale a pena falar de novo sobre esses resultados obtidos com o retinol. Bom, eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil pra você, com essas experiências que eu tive, com esses resultados que eu obtive, de pele mais firme, de textura da pele mais agradável, de redução e suavização das linhas de expressão, todos esses resultados que eu obtive. Espero que tenha sido útil pra você e que te ajude aí na decisão de começar a utilizar o retinol ou não. E baseado na minha experiência com o retinol da Salve, a experiência foi positiva e eu quero continuar utilizando esse produto. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês voltem para assistir os próximos vídeos, que vai ter muito conteúdo sempre aqui no canal. Se inscreve no canal, deixa um like, me segue nas redes sociais, ativa o sininho das notificações. A gente se vê numa próxima. Um beijo, tchau!